Avisa aos navegantes. Em boa parte desta temporada, cruzaremos o país visitando só museus dedicados à literatura ou a personalidades ilustres. Apurem os sentidos e o GPS. Próxima parada, a fronteira onde o talento, a imaginação e a história se encontram. Uma geração vai e outra geração vem. Porém, a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. O texto é a epígrafe do primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, um romance que é também uma aula de 200 anos de história gaúcha. E para conhecer o escritor que nos presenteou com personagens inesquecíveis como Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo, viemos à cidade de Cruz Alta, a 330 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cruz Alta é a cidade natal do escritor Érico Veríssimo, nosso personagem deste programa. Foi aqui, nesta casa, no centro da cidade, que ele nasceu e morou até meados de 1920. Hoje, ela abriga o Museu Érico Veríssimo, que tem caráter biográfico e conta com um acervo de objetos pessoais do escritor, além de manuscritos originais e fotos de família. Cruz Alta é filha das cruzadas. Primeiro das cruzadas jesuíticas, depois das guerras entre espanhóis e portugueses, depois da cruzada dos tropeiros. Mas foi com os tropeiros exatamente que Cruz Alta nasceu. Os tropeiros que acampavam, faziam suas pousadas nas coxilhas de Cruz Alta, se encantaram com elas, viram aqui um lugar magnífico, rico em águas, com boas pastagens, e aqui foram ficando. Esse aqui no meio da praça é o avô de Érico, Dr. Franklin Veríssimo, um médico conceituado na cidade. Foi ele que, em 1893, comprou a casa para a família Veríssimo morar. Tudo ia bem, até que em 1930, por causa de uma crise financeira familiar, o imóvel foi a leilão. Somente 40 anos depois, a prefeitura comprou a casa para transformá-la em museu. Uma bela homenagem de Cruz Alta para o seu filho mais ilustre. Érico Veríssimo, desde pequeno, já sabia o que gostava: livros. E de autores renomados como Machado de Assis, Eça de Queiroz, Walter Scott e Dostoiévski. Mas antes de se tornar um dos maiores escritores brasileiros, fez um pouco de tudo. Foi balconista de armazém, trabalhou em banco, seguradora e foi até dono de farmácia. Nos tempos livres, fazia o que mais gostava: escrevia textos. Alguns eram publicados em revistas. Em 1930, a farmácia faliu e ele foi tentar a sorte em Porto Alegre, onde conseguiu trabalho na editora O Globo. Convivendo com jornalistas e intelectuais, foi se envolvendo cada vez mais no mundo da literatura. O final da história, você já sabe, se transformou num dos mais populares escritores brasileiros do século XX. Estamos aqui sob a Inês Pereira, a ameixeira do Japão de Érico Veríssimo. Foi ao pé dessa árvore que ele se inspirou e criou muitas das suas histórias, que se transformaram em livros que hoje percorrem o mundo todo. Érico dizia que esta árvore fazia parte do seu ser, que estava dentro dele e que ele a carregava constantemente para sempre na vida. É um prazer muito grande recebê-los e que possamos mostrar ao Brasil e ao mundo a importância desta casa e da história do Érico Veríssimo. Érico pegava os livros da biblioteca do pai e sentava embaixo da árvore para ler. Aos poucos, foi descobrindo seu encantamento pela literatura. Imaginou histórias e criou personagens que ficaram eternizados na sua obra. Tive no começo da vida uma árvore que até hoje continua dentro de mim, como um marco do tempo da infância e uma entidade importante de minha mitologia particular. Graças à magia da memória afetiva, esse fóssil, de um minuto para outro, pode voltar à vida, com raízes, seiva circulante, tronco, folhas
galhos, flores, frutos e até os insetos e passarinhos que costumavam frequentá-lo. Com tudo isso, reviverá também o menino que amava a árvore e procurava sua companhia nos momentos em que necessitava de solidão, para arquitetar suas ficções, viver seu mundo de faz de conta. Num contexto mais abrangente, o Érico Veríssimo é considerado um escritor da segunda safra dos modernistas. Ele tinha um estilo que se caracterizava pela clareza, escrevia de uma forma simples e direta, até mesmo porque ele queria ser lido e compreendido pelo maior número possível de leitores. Apesar de querer atingir um grande número de leitores, a fama não aconteceu tão rápido assim. Na sua primeira fase, escreveu alguns romances urbanos até fazer sucesso com Olhai os Lírios do Campo em 1938 e só então cair no gosto popular. Mesmo assim, Érico não ficou satisfeito e superou a si mesmo com a trilogia O Tempo e o Vento, considerada uma das maiores obras-primas do nosso país. Boa tarde, eu sou a Emília e vou conduzir vocês pela casa do Érico para a gente conhecer um pouco da história dele. Nessa sala, 17 de dezembro de 1905, nasceu Érico Veríssimo. Érico Veríssimo era neto de Franklin Veríssimo, que era um médico e dono de terras aqui em Cruz Alta. Franklin Veríssimo teve 8 filhos, sendo o primogênito o Sebastião, que viria a ser o pai do Érico. O Sebastião era um bom vivant. O Franklin praticamente obrigou ele a estudar e ele formou-se na primeira turma de farmácia de Porto Alegre. Quando casou-se com a dona Abigail, a mãe do Érico, ganhou de presente esta casa e o prédio ao lado, uma farmácia surtida para ele começar a trabalhar. O casal se separou em 1922 e dona Abigail e os filhos foram morar na casa dos avós maternos. Endividado, Sebastião perdeu a farmácia. Érico, para ajudar nas contas de casa, parou de estudar ainda no ginásio, o que equivale hoje à 8ª série do ensino fundamental, e começou a trabalhar. Mas nenhum emprego satisfazia. Em 1930, o Érico decide sair de Cruz Alta para buscar o seu sonho de viver de literatura. Na verdade, ele tem uma necessidade de buscar um emprego, porque ele já estava encantado, enamorado, como se dizia na época, pela Mafalda Haufenwolf. E ele já havia pedido a moça em casamento. E isso era um compromisso muito sério na época. Só que ele aqui, com as carreiras frustradas que ele já havia tentado, não havia conseguido se firmar economicamente. Então ele decide partir para a capital, Porto Alegre. Érico resolve visitar semanalmente, na verdade diariamente, a revista O Globo. E começa a conviver com personalidades como Mário Quintana, Henrique Bertazzo e o seu Mansueto Bernardi, proprietário da revista O Globo. Entre uma conversa e outra, Érico conseguiu um emprego como tradutor na editora O Globo. Na mesma época, ele e Mafalda se casaram e nunca mais se separaram. Érico dizia que se tivesse escrito uma personagem para ser sua companheira, não teria conseguido inventar uma criatura tão completa. Aqui nós temos uma foto do escritor Érico Veríssimo no seu apartamento em Porto Alegre, um dos primeiros que ele foi morar, logo depois da saída de Cruz Alta, por volta de 1930. E aqui são os 2 filhos do casal, Clarissa Veríssimo e Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo seguiu a profissão do pai. É um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos. Já publicou mais de 60 livros. Suas crônicas e textos de humor são publicados diariamente em vários jornais do país. Também é autor de teatro e roteirista de televisão. Eu já vim 3 vezes no museu, porque é muito bom a gente ler um livro e saber o autor do livro, saber a história do autor do livro, saber a importância dele. Érico Veríssimo produziu uma obra realmente extensa e bem diversificada, entre livros de viagem, biografia, autobiografia, contos, artigos e até literatura infantil. Atenção, tripulação, decolagem autorizada. Apertem os cintos! Vendo que as crianças cultuavam muito o Homem-Aranha, o Batman, o Superman,
ele resolveu criar uma literatura voltada para o nosso público, o público infantil brasileiro. E aí nasce a ideia da coleção Nanquinote, começando com Aventuras do Avião Vermelho, Rosa Maria no Castelo Encantado, A Vida do Elefante Basílio e Os Três Porquinhos Pobres. Nessa mesma época, Érico produz um programa de rádio voltado para crianças chamado Clube dos Três Porquinhos. As histórias eram inventadas na hora, assim como os personagens que ele gostava de encenar para os netos. El gran mágico del Oriente va a ser una mágica muy grande. Voy a poner esta moneda aqui. Eu lembro perfeitamente de um truque de um copo, que ele fazia um copo desaparecer. Que é difícil de mostrar, era super simples, mas impressionava muito. Eu lembro, tanto ficou na minha memória para sempre o copo que sumia. É um periódico, nada mais que um periódico. Lo hago assim. Vou a provar que a moneda continua aqui. Muy bien? Bueno. Palmas. Muchas gracias. No próximo bloco, vamos entender a trajetória de Érico Veríssimo e saber como ele se tornou um dos mais populares escritores do século XX. Fica aí que a gente já volta. Já deu para perceber que estamos em terras gaúchas. É que o Conhecendo Museus hoje está em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, para contar a história do seu filho mais ilustre, Érico Veríssimo, um dos mais importantes e populares escritores brasileiros do século XX. Esta é a casa de Érico Veríssimo, a casa onde ele nasceu a 17 de dezembro de 1905. Viveu aqui a sua infância, viveu aqui parte da sua juventude e daqui tirou inspiração para muitas das suas histórias. Era uma casa grande. O arvoredo que a cercava amanhecia sempre cheio de cantos de pássaros. O mundo não terminava ali no fim daquela rua quieta, que tinha um cego que tocava concertina, um cachorro sem dono que se refestelava ao sol, um português que pelas tardinhas se sentava à frente de sua casa e desejava boa tarde a toda a gente. Não, o mundo ia além. Os museus casas são espaços singulares. Todas as sutilezas, encantamentos que o visitante pode entrar em contato são percebidos através da arquitetura. Aqui a gente tem um exemplar, então, que é um visor, como se fosse uma janela do tempo, aonde é possível notar a técnica construtiva em estuque, que foi muito amplamente utilizada até o início dos anos 20. O estuque é um revestimento à base de cal e areia. As paredes feitas com essa técnica eram bem mais grossas do que as de hoje em dia. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é considerada uma relíquia do nosso acervo aqui do arquivo do município de Cruz Alta. É um exemplar original da proposta de revitalização da fachada, quando ela foi toda enriquecida, uma nova ornamentação que substituiu a sua fisionomia original, que era mais um estilo, como o próprio Érico relatou em suas obras, mais colonial, rústico. E aqui houve toda um aparato de informações e ornamentações no coroamento, que há um destaque na paisagem até os dias de hoje. A sua obra é basicamente dividida em duas fases. A primeira é a fase do escritor apressado, que tinha que trabalhar em outras áreas para poder pagar suas contas e sobrava pouco tempo para escrever. E é também a fase dos seus romances urbanos, que se passam basicamente em Porto Alegre e em Jacarecanga. Então ele estreia em 32 com Fantoches, uma coletânea de contos, e no ano seguinte já publica Clarissa, o seu primeiro romance. No livro,
o autor faz um retrato real e sem muito drama da passagem da adolescente Clarissa para a vida adulta. A obra faz um retrato do Brasil na década de 1930 e tenta mostrar as mudanças que aconteciam naquele período. E aí então vem Caminhos Cruzados, Busca ao Longe, Um Lugar ao Sol, e todos estes, diga-se de passagem, tiveram uma vendagem razoavelmente modestas. Caminhos Cruzados faz uma abordagem crítica à sociedade brasileira, mostrando o enorme contraste entre a riqueza e a pobreza e expondo fielmente os problemas em certas camadas sociais. Érico chegou a ser considerado, com Caminhos Cruzados, subversivo e pornográfico, chegando a ter que depor no DEOPS. DEOPS é a sigla para o Departamento Estadual de Ordem Política e Social, criado pelo governo para reprimir atos contra a segurança do Estado. O motivo é que sua obra Caminhos Cruzados foi considerada comunista. Com isso, Érico ficou em maus lençóis perante o governo Vargas, que acabara de levar um susto com a intentona comunista. A intentona comunista foi uma tentativa de golpe contra o governo Getúlio Vargas, realizada em novembro de 1935 por militares em nome da Aliança Nacional Libertadora, com o apoio do Partido Comunista Brasileiro. Por esse motivo e por outras questões, chegou a passar um período afastado do Brasil, durante a ditadura militar, indo para os Estados Unidos, também a convite da Universidade da Califórnia, no qual ele esteve lecionando 3 anos. Este é a luta do senhor Samurai Hakuda. Mesmo depois de ser aclamado e reconhecido como um dos melhores romancistas brasileiros, Érico Veríssimo preferia se definir como um contador de histórias. O que não lhe faltava era criatividade. Oh! 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 Oito! 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 Ele era uma pessoa muito agradável, muito simpático, gostava muito que visitassem ele na casa dele. Os amigos é que iam na casa dele e a casa vivia sempre com visita. Nessa sala de exposição, nós temos algumas relíquias do autor, entre elas alguns objetos pessoais doados por ele mesmo ao museu quando da sua inauguração. Nós temos a primeira máquina que o autor utilizou, adquirida com recurso próprio. Essa máquina serviu ao autor até 1938. Nós também temos aqui a boina, sua inseparável companheira de tantas viagens, idas e vindas. Parte do original do livro Solo de Clarineta, uma Parker 55. Essa caneta tinteiro fez muito sucesso na década de 50, mas essa em especial possui um valor inestimável por pertencer ao escritor Érico Veríssimo. Érico Veríssimo tinha por mania acabar rabiscando nos seus escritos, e ele acabava criando alguns personagens, feições, nas bordas e rodapés. No livro Fantoches, ele acaba por criar todos os personagens do seu romance em separado, porque na época do lançamento, em 1932, esse tipo de denúncia política, como o autor presente, porém sem voz, era proibido pela censura. E em 72, então, é lançado a edição completa com os desenhos do autor. Depois de algumas decepções editoriais, em 1938, Érico Veríssimo acerta a mão com o livro Olhai os Lírios do Campo. O sucesso foi estrondoso. Foi um divisor de águas. Foi o livro responsável por popularizar o Érico Veríssimo, tanto a nível nacional quanto internacional. A obra vendeu mais de 2 milhões de cópias. O romance é ambientado em Porto Alegre e conta a história de Eugênio Fontes e personagens que compõem um painel de tipos humanos às voltas com o conflito segurança versus felicidade. O sucesso foi tão grande que virou novela no Brasil, na Argentina e ganhou algumas adaptações para a TV. É questão de vida ou morte, preciso chegar logo a Porto Alegre. Vai, depressa! A partir desse momento, o Érico se fixa como escritor, ganhando renome internacional
E sua obra, ainda hoje, é traduzida em mais de 50 países, para mais de 40 línguas diferentes. Nós temos a Finlândia traduzindo Érico Veríssimo, Tchecoslováquia, Olhai os Lírios do Campo em japonês, temos 2 dialetos do alemão e tantas outras traduções livres. E ainda nessa primeira fase ele publica O Resto é Silêncio, que ele considera o seu melhor trabalho até o momento, e Saga, que ele considera o seu pior trabalho até então. Então essa primeira fase não deixou o Érico satisfeito de todo. Ele achava que tinha que partir para algo mais abrangente, como um mural, um painel. As viagens, as leituras, as releituras de meus próprios livros me levaram à convicção que eu tinha de partir para alguma coisa mais larga, como um mural. E a primeira parte da minha obra, eu considero, embora eu não a renegue, muito inferior à segunda, e é uma espécie de exercício, coleção de exercícios, para eu fazer um dia o livro que eu queria sempre fazer, que é a Saga do Rio Grande do Sul. Então a segunda fase da sua obra começa com a construção de O Tempo e o Vento. A trilogia O Tempo e o Vento, dividida em O Continente, O Retrato e O Arquipélago, conta 200 anos de história do Brasil vista a partir da região sul do país. É considerada a maior saga da literatura brasileira e a obra máxima de Érico Veríssimo. O Continente foi o primeiro livro da saga, dividido em 7 volumes. Ou seja, O Continente, em 2 volumes, O Retrato, também em 2 volumes, e O Arquipélago, em 3 volumes. A primeira parte, O Continente, abrange o espaço-tempo entre 1745 até o final da Revolução de 1893. Na qual Érico narra brilhantemente e analisa sob diversos aspectos a construção do Rio Grande do Sul, que nos é narrada através dos olhos de 2 famílias fictícias, os Terra e os Cambará. Já no segundo tomo, o espaço-tempo é bem mais restrito, vai do início do século XX até 1915, na culminância do Estado Novo. E a terceira parte retoma daí até o fim da Era Vargas, entre 45 e 46. É uma história romanceada do Rio Grande do Sul, mas também não tem nada de regionalista, porque é um livro, na sua estrutura, na sua carpintaria, extremamente moderno, né? Quer dizer, que é um romance histórico, mas num enfoque muito moderno. Então, nisso também foi uma novidade da literatura brasileira e me parece que, em termos de literatura mundial, também foi importante. O Garcia Marques contou uma vez que ele tinha sido influenciado pelo Continente, né, quando escreveu Os 100 Anos de Solidão. E ainda dentro dessa proposta, o Érico escreve O Seu Embaixador, O Prisioneiro e a brilhante sátira Incidente Antares. Com trabalho e com pesquisa, ele conseguiu compor romances que encantam até os dias de hoje. A última visita que Érico Veríssimo fez a Cruz Alta foi uma visita de saudade. Ele veio com a família, passeou na cidade, visitou lugares que povoaram a sua infância e, naturalmente, esteve aqui no seu museu, na sua casa, onde nasceu. Olhando para trás, para minha obra, a minha sensação, a minha impressão é de descontentamento com o que fiz. E o desejo que eu tenho é de começar uma nova carreira, que dentro da literatura, é claro, mas um novo rumo. Como se eu fosse ainda aquele rapaz de 25 anos que no dia 6 de dezembro de 1930 deixou Cruz Alta com a maleta na mão, 100 cruzeiros no bolso e o coração cheio de esperança. Como o próprio Érico Veríssimo dizia, a vida começa todos os dias. É ou não é? Final de vida com jeito de romance inacabado. Um solo de clarineta tomando a noite vazia. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. A visita do Conhecendo Museus ao nosso Museu Érico Veríssimo foi motivo de grande honra e de grande satisfação. Espero que voltem sempre. E quero aproveitar o ensejo para convidar os telespectadores para que visitem pessoalmente a nossa casa e possam aproveitar
e conhecer mais profundamente essa história magnífica de vida e essa obra magnífica de Érico Veríssimo. Muito obrigado, voltem sempre. Com certeza voltaremos. E você aí em casa? Também não deixe passar essa oportunidade de conhecer pessoalmente o Museu Érico Veríssimo. Tchau, pessoal. Até o próximo museu.